A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no Evangelho de João, no seu capítulo 2, do 1 ao 11, né? Nós não vamos ler, mas vamos fazer menção sobre algumas coisas. Está acontecendo aqui uma festa de casamento. E nessa festa, Jesus foi convidado juntamente com seus discípulos. E aí, a sua mãe também estava na festa. De repente, acabou o vinho. O vinho é o símbolo de alegria. Mas acabando o vinho é como se tivesse acabado a alegria. Então, aquele casamento estava sem alegria. Jesus precisa dessa alegria voltar. Talvez o seu vinho, que é a alegria do casamento, acabou. Talvez a alegria do seu casamento está esgotada. Você precisa que Jesus transforme a água em vinho. Você precisa que Jesus venha transformar seu casamento novamente, não é verdade? Por isso mesmo estamos estudando esse tema de 7 casais e uma lição, aprendendo com cada um deles, com as falhas de cada um, né? Estamos olhando para dentro deles, como que eles agiram e reagiram a diversas situações, né? Nós temos aí o primeiro casal quando nós falamos de Jó e a sua esposa, onde Jó e a sua esposa tiveram uma situação complicada, né? Onde ali eles perderam seus filhos e ela pediu para que ele amaldiçoasse, né? Olha que situação complicada que eles estiveram ali, né? Mas Deus foi com eles porque no final Jó teve mais filhos com essa mesma mulher. Também falamos do segundo casal, onde falamos de Abigail e Nabal, onde Nabal colocava Abigail em saia justa, né? Complicava a vida dela. E quem resolvia tudo era Abigail, né? Também nós falamos ontem sobre o terceiro casal, Acabe e Jezabel, onde tiveram um casamento torto, né? Onde ele casou com uma mulher que adorava outros deuses, né? Então, cada casal estamos aprendendo um pouquinho. Hoje nós vamos falar do quarto casal. O quarto casal é Noemi e Elimeleque, né? Um casamento sem conselhos de Deus. Nós vamos entender por que esse casamento aqui foi sem conselhos de Deus, né? Vamos ver em Ruth 1:1. Vamos lá? Antigo Testamento, em Ruth 1, no seu capítulo 1 e o verso 1, diz assim, ó: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Viu aí? Elimeleque, né? Ele viu que estava tendo fome naquele lugar. Então o que ele fez? Ele pegou a sua família e foi peregrinar em campo e foi diretamente para Moabe, né? Aí o que acontece? Por causa da crise, eles saíram da terra para uma terra estranha. Moabe é a atual Jordânia. Detalhe, eles moravam na terra do pão, terra de Belém de Judá, né? Considerada terra do pão, que é a tradução do seu nome. E em Moabe aconteceu uma pequena tragédia. A vida pregou uma peça na vida de Noemi. Por quê? Morreu Elimeleque em terra estranha. Agora fica Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, que acabam se casando com 2 moças moabitas, né? Já estavam morando lá, agora casaram com mulheres estranhas. Olha que situação. Primeiro, já estavam em crise no seu país, na sua terra, né? Saíram da sua terra e foram para uma terra estranha. Nessa terra estranha morre o marido. Noemi agora está sem chão, porque o cabeça da casa morreu. Mas ela tem 2 filhos. Só que os 2 filhos agora inclinaram para casar-se com 2 mulheres estranhas, que eram moabitas, né? O nome delas, Ruth e Orfa. Ruth tinha um bom coração e ela seguia sua nora, a sua sogra. Agora, Orfa não era tanto assim, né? Mas na vida de Noemi, aconteceu outra tragédia. Morre seus 2 filhos. Agora, sem nenhum homem em casa. Morreu agora os seus 2 filhos, que estavam praticamente como colunas da sua casa. Morreu Malom e Quilion e Elimeleque, então agora ela está sem homem nenhum em casa. Fica assim, Noemi, Ruth e Orfa, né? Desse jeito, meus irmãos,
a história começa a complicar. Porque primeiro, ela tinha um braço direito, que era o seu marido. Depois do marido, ela tinha os 2 filhos. Que uma mulher judia, para ter filhos naquela época, se fosse homem, era muito glorificado. Agora morreu seus 2 filhos, ela não tem marido nem 2 filhos. Olha só que situação complicada, né? Mas em Ruth 1,6, vamos ler o que aconteceu? Lá em Ruth, capítulo 1, verso 6, diz assim, ó. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu pão, visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ela escutou que Deus visitou Belém e trouxe pão. A palavra aqui é pão. Na terra do pão, Deus trouxe pão. Quer dizer, o povo estava em crise? Estava. Mas era por um certo tempo, porque Deus permitiu aquilo acontecer. E por um certo tempo, Deus trouxe a eles um alimento. Só que Elimeleque não soube esperar o tempo de Deus. Talvez seu problema é esse. Algumas atitudes tomadas que você não tem esperado o tempo de Deus. Talvez você está passando do sinal. Pastor, mas eles estavam em crise. Sim. E por que todo o país, todo o lugar não foi para outro lugar? Por que todo o povo não foi para Moabe? Porque eles esperaram em Deus. Deus não poderia deixar aquele povo perecer assim. Deus tinha que fazer alguma coisa. Então, aqui em Ruth 1,6, Noemi recebe a notícia de que Deus havia visitado o seu povo e ela decide voltar. Porque ela viu que erradamente foi a atitude que ela e o marido tomou. Essa história nos ensina de que devemos ter conselhos de Deus em tudo. Devemos esperar em Deus, porque certas ações nossas tem que ver se Deus está aprovando, tem que ver se Deus está concordando, porque eu posso querer uma coisa, eu posso decidir uma coisa, mas Deus conhece o final daquilo. É muito complicado a gente querer seguir os nossos próprios passos. Porque não podemos garantir nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que podemos tropeçar feio. Porque em Jeremias, no seu capítulo 29, verso 11, o próprio Senhor fala, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Imagina, se Deus tem os pensamentos de nós, Ele sabe muito bem o que está pensando. Então vamos lá. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha só. Então aplique esse versículo em Ruth 1, do 1 ao 6. Olha só, se Deus tem uns bons pensamentos sobre nós, e Ele quer nos dar o fim que a gente espera, aquilo era uma questão de tempo. Aquela crise era uma questão de tempo. Pastor, mas como é que eu ia adivinhar? Bom, primeiro, você devia era falar com Deus, orar, falar com Ele ia responder. Porque de acordo com esse versículo, o Senhor tem uns bons pensamentos sobre nós. E os seus pensamentos é de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Aí ele continua no verso 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Elimeleque, acredito que não fez isso, o texto não fala. Verso 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Quer dizer, se Elimeleque e Noemi tivessem buscado naquele presente momento, Deus, Belém está em crise, não temos alimento, podemos ir em busca de outro alimento? Podemos ir? Porque o risco foi grande. Você está cometendo erros por causa que você está tomando atitude sem falar com Deus. Toma cuidado, esse casal aqui, eles se estreparam porque morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. Orfa voltou para sua casa. Ensina, tudo isso aqui, ó, ensina de que Elimeleque, em crise, não esperou, não orou e pereceu. Não dê um passo sem Deus. Não deixa Deus de lado. Vigie, ore sempre. Procure conselhos dele. Porque com esse casal nós aprendemos mais uma coisa. É o quarto casal. Mais uma coisa nós aprendemos. Não dá para fazer as coisas sem Deus.
Não dá para dar um passo sem Deus, porque esse casal saiu com seus 2 filhos para uma terra estranha, tentando a sorte. Sabe quantas pessoas vêm de um estado para o outro, tentando a sorte e não dá certo? Ei, fala com o Senhor. Antes de qualquer atitude, fala com o Senhor. Talvez seu casamento está quebrado porque faltou conselhos de Deus. Talvez seu casamento está destruído porque vocês não entraram em acordo com Deus. Deus é o melhor conselheiro que temos. Deus é o único que pode te ajudar. Porque se você for perceber, Jesus é o melhor conselheiro que você pode ter. Quer ver? Lá em Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz assim, ó: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Olha lá os nomes que ele tem. Maravilhoso. Esse maravilhoso não vai deixar seu casamento acabar, sua família acabar. Conselheiro, daquele que você pode pedir conselhos e tenha certeza disso, virá conselhos bons. Deus forte, aquele que você pode se esconder debaixo das asas dele, ninguém pode te tocar. Pai da eternidade, aquele que te promete vida eterna. E príncipe da paz, aquele que deixará sobre você um lindo sorriso, sem lágrima nos olhos. Busque conselho em Deus. Não pergunte a homens, mas busque em Deus. Eu sei que podemos ter alguns conselheiros aqui, mas antes de mais nada, busque em Deus. Amém? Acredito que você aprendeu e entendeu. Quero te convidar para visitar o meu canal no YouTube. Entra lá, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Clica em gostei, se inscreva no canal, isso é muito importante para a vida do canal. Quero que você também entre ali na nossa página no Facebook. Você pode estar ali nos visitando, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. E também, se caso alguém se interessar, se caso alguém necessita de um palestrante para famílias, para casais, para qualquer tipo de tema, né? Você pode entrar em contato conosco, não cobramos nada para palestrar. Dependendo do tema que você queira, a gente traz o tema sobre a sua igreja. Amém? Agora, você pode entrar em contato no número 11 941 12 7424 e entrando em contato, podemos marcar, agendar uma data de palestrar nas vossas igrejas, amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém?